a Deus, realmente, que a gente jamais se canse, né, de glorificar o nome de Deus, de engrandecer o nome de Deus, porque Ele é merecedor. Já foi declarado aqui nas canções, na oração, né, que tudo é dele, tudo é para Ele. Nós existimos para a glória dele, é para a honra dele. E então nós já viemos, nós já estamos preparados aqui, né, para adorar ao Senhor. Foi para isso que eu vim aqui, foi para isso que você veio aqui. E eu declaro agora, né, ouvidos abertos. Eu declaro olhos espirituais abertos. Eu declaro uma mente agora, a mente de Cristo sobre a tua vida. Eu declaro que você vai receber agora uma palavra que vem do céu, que vem do Senhor, uma palavra direcionada ao teu coração para esse tempo. Que essa palavra ela não seja uma palavra que você está acostumado a ouvir, mas que seja uma palavra mesmo de confronto ao meu coração, ao teu coração. O Senhor falou muito comigo durante esses dias para trazer essa palavra. Então realmente eu fui ministrada pelo Senhor para trazer essa palavra e que você receba então com um coração aberto, com um coração quebrantado. Queridos, nós precisamos, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós estamos aqui reunidos juntos, quando nós estamos lá em casa, né, estarmos sensíveis. Não endureça o teu coração, não endureça o teu coração, não ache que você já sabe tudo, não ache que você já aprendeu todas as coisas. A gente tem tido tanto conhecimento, nós temos acesso a tantas informações hoje em dia que nós às vezes ficamos saturados. E se eu não me engano foi no Avance, no discipulado essa semana, não me lembro, mas foi falado de que às vezes nós temos muitas informações, sabemos bastante, conhecemos muitas coisas, mas nós não temos colocado em prática a maior parte do que nós aprendemos, do que nós ouvimos, do que nós até mesmo falamos. E isso é muito sério. E eu queria compartilhar então uma palavra com você, uma reflexão, mas antes eu quero orar. Ore comigo agora, né, pedindo isso ao Senhor. Senhor, eu abro o meu coração para ouvir a tua palavra, Senhor. Eu não quero sair daqui, Jesus, sem te ouvir. Eu creio que você já foi tocado assim como eu fui, mas tem um pouco mais. Então que você peça isso ao Senhor agora, Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui submetidos, ó Deus, ao Senhor, ao teu Espírito. Senhor, então eu declaro agora somente o teu agir, somente a tua influência, a influência do Espírito Santo sobre este lugar. Eu declaro, Jesus, uma mente do Senhor agora. Eu declaro, Senhor, corações abertos para ouvir a tua voz. Ouçam atentamente a voz do Senhor nesse tempo, em nome de Jesus, Pai. Faz, ó Deus, cumpre, ó Deus, o teu propósito. Continue cumprindo o seu propósito aqui nesse tempo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu sei que eu poderia ter passado para o iPad, para o computador, mas, gente, eu estava falando com a Vera, né? Eu sou de escrever, né? Eu gosto de escrever um monte de caderno lá em casa, um monte mesmo. Versículos e, enfim, coisas que o Senhor fala. E aí, palavras, mensagens, né, que eu já escrevi também. E eu gosto de vez em quando ver, né? E pra mim, né, quando coloca ali no iPad, no computador, eu às vezes me perco. Então eu falei, não, vai no meu papel mesmo, porque assim vai dar tudo certo. O Senhor vai me ajudar, vai me dar graça. E eu queria que o pessoal colocasse para mim, da comunicação, um título, né, para esse tempo, que é: nosso caráter está alinhado ao caráter de Cristo? Lucas 15. Por favor, que diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu afirmo a vocês
que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Amém. Já oramos, essa palavra já está entregue nas mãos do Senhor. E essa parábola da dracma perdida, né, do livro de Lucas, capítulo 15, ali ela é continuação, na verdade, né, ela está ali dentro de 3, na verdade. Tem a primeira, que é as 99, né, que foi uma perdida, 100 ovelhas, né, ficaram 99 porque uma se perdeu pelo caminho, né, e então o pastor, sentindo falta da ovelha que se perdeu, ele vai em busca daquela uma que se perdeu, deixa as 99 e vai em busca daquela única que se perdeu, e ele a encontra. E depois ele se alegra, ele celebra porque achou a sua ovelha que foi perdida. Em seguida tem a dracma perdida, que uma mulher, né, que tinha a sua dracma, né, que era um colar, que era um dote, enfim, era algo de valor para ela, e ela perde dentro de casa, né, a sua dracma. E então ela busca, ela procura, né, até que encontra novamente aquilo que era precioso para ela, aquilo que tinha valor para ela. E como nós lemos aqui, quando ela encontra, ela celebra, ela festeja, ela chama as amigas, né? E também depois tem a parábola do filho pródigo, né? Que também é um filho que está dentro da casa do pai, que tem tudo na casa do pai, mas que de repente esse filho, ele resolve sair da casa do pai, fazer exigências para o seu pai, pedindo a herança que não era tempo ainda. Ele exigiu, o pai então, entendendo que deveria deixar o filho aprender algumas coisas, o filho sai de casa, o filho se perde. Então nesse caminho, o filho sofre, e quando o filho perde tudo, ele resolve voltar para a casa do pai. E quando esse filho, né, que virou as costas para o pai, se perdendo no caminho, quando ele volta, o pai o recebe com grande alegria. E isso tudo aqui fala do amor de Deus pelos perdidos, do amor de Deus quando nós nos perdemos muitas vezes. Fala da misericórdia, fala da graça de Deus, e ainda fala que a celebração, vocês perceberam, se vocês lerem ali depois casa, você vai ver que sempre diz que houve alegria, que houve grande festa. E aí termina dizendo, né, que há festa no céu, né? Não somente as pessoas ali celebravam, mas havia festa no céu. Porque, gente, essas parábolas estão falando para pecadores. Essas parábolas estão falando para pessoas que se perderam e que se voltaram para Deus. Então, parábolas, né, são alegorias, são histórias criadas para que nesse contexto aqui da Bíblia, né, na época de Jesus, para que fosse entendida facilmente. Então, às vezes a gente lê, nossa, 99 ovelha, né, dracma, que é, né? Naquele contexto ali era muito claro, né, eles entendiam. Talvez no nosso tempo hoje seria não vou citar, eu já pensei numa coisa, mas nem vou falar, né? Mas seria diferente, seria um outro exemplo de algo importante para nós. Então, ovelha era daquela época, haviam, né, cuidadores, pastores de ovelha. Então, Jesus falou dessa maneira para que eles entendessem. O colar, né, para que entendesse a noiva, ela sabia muito bem o que era, né, a importância do colar. Então, era para que isso fosse muito claro. Só para vocês entenderem um pouquinho aí desse contexto das palavras, né, dessas parábolas, mas elas estão ligadas uma à outra. Jesus, se você ver um pouquinho antes ali, bem no início do capítulo 15, Jesus estava falando para pecadores. Tinham fariseus, tinham mestres da lei ali que estavam julgando Jesus, porque Jesus estava com pecadores. Jesus se assentava com pecadores, porque Jesus ele veio para os doentes. Jesus ele veio para aqueles que estavam perdidos, que estão perdidos. Jesus ele não veio para aqueles que não precisam ser achados. E então Jesus ele conta, né, que a mulher ela perdeu uma dracma. Ela tinha 10, mas ela perdeu somente uma dracma. E naquela época a dracma ela simbolizava um dote. Ela simbolizava algo muito importante
para uma mulher, era como um presente de casamento. Então ela tinha não somente um apego monetário, financeiro, tinha valor, mas também ela tinha um valor sentimental. Pensa, era um presente que a noiva ganhava, era um dote que a noiva recebia. Portanto, era algo importante, né? E quando a mulher então ela percebe que perdeu uma somente das 10 dracmas. E, gente, se for para a gente pensar, são 10. Ela tinha 10. Aqui o texto é claro sobre isso. Ela perdeu somente uma. Ela poderia pensar, poxa, ainda sobrou 9, né? Como as 99, né? Tinha 100. Só foi uma, fiquei com 99. Não, né? Os cálculos dos céus, os cálculos de Jesus são diferentes, né? E então, ela quando percebeu, né, que uma somente se perdeu, ela não se conformou, né? Ela falou, não, eu não posso perder, essa dracma tem valor para mim, não importa que é uma somente, né? E quando a mulher ela percebe que ela perdeu uma delas, ela não se conforma, ela decide então encontrar a sua dracma importante, querida, e então o que ela faz? O texto nos fala que ela acende uma luz, uma candeia, uma lamparina, ela varre a casa, ela revira tudo até encontrar. E isso fala para nós de algo importante que foi perdido e que precisa ser achado. Então, nós vamos falar de algo que tem muito valor, que é o nosso caráter. O nosso caráter, ele está alinhado ao caráter de Cristo. Então, o valor da dracma, né? A dracma era uma moeda valiosa, né? Como o nosso caráter, ele é valioso para Deus. A dracma, naquele tempo, era equivalente a um dia de salário de um trabalhador. Então, era bastante, não era pouca coisa, né? Realmente tinha o seu valor. E assim como, né, o nosso caráter é importante para Deus. O caráter, ele é, gente, o que nós somos quando ninguém está olhando. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é a Mary quando ninguém está olhando? Isso tem a ver, isso mostra muito de quem nós somos. E caráter é integridade, é sinceridade, a verdade, a bondade. Ou seja, caráter tem tudo a ver com o fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5:22 diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então você quer saber o que é caráter? Vamos para a Bíblia. Aliás, todas as questões que a gente decide, quer saber, não sabe, está na dúvida, gente, nós precisamos voltar para a Bíblia. O pastor André fala muito sobre isso. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito desse assunto? E assim deve ser com a nossa vida. Quantas vezes a gente está perdido, sabe? Tem decisões sérias a tomar e a gente fica falando, eu acho. Gente, o nosso acho tem que ficar lá na cruz. Porque nós não sabemos de nada. Nós precisamos de Jesus para nos orientar. Nós precisamos da palavra de Deus para buscar orientação. Então, muitas vezes, em meio à correria da vida, as situações que se levantam, os problemas, a rotina, as influências, isso tudo pode acabar roubando parte do nosso caráter cristão. Como anda o seu dia a dia, o meu dia a dia? Será que você e eu estamos sendo influenciados até mesmo pela nossa mente que nos engana, os nossos sentimentos, o nosso coração que é enganoso? Temos que cuidar com o nosso caráter, porque o mundo já está perdido. As pessoas que não conhecem a Cristo já estão perdidas, o caráter, inversões de valores. Mas muitas vezes os crentes, aqueles que estão
dentro da igreja também estão sendo influenciados e fazendo concessões com o pecado. E eu queria te fazer uma pergunta. Como você reage? Como você tem reagido nas situações que se levantam? Será que você ainda tem reagido com amor? Com bondade? Com mansidão? Com domínio próprio? Ou no lugar do fruto do Espírito que nós acabamos de ler, o rancor está tomando lugar, a mentira está tomando lugar, a vaidade está tomando lugar, ou talvez simplesmente a indiferença, tanto faz, passando por cima de coisas que não deveriam ser esquecidas. Como você tem reagido diante das circunstâncias que se levantam? E então, queridos, se a gente não tomar cuidado, nós vamos perdendo parte de quem nós somos. Simplesmente vamos deixando parte de quem nós somos em Deus. O nosso caráter vai ficando frágil. E a mulher, quando ela percebeu que algo estava faltando, que uma dracma estava faltando, ela parou tudo para ir em busca daquilo que era importante. E você já parou para perceber que talvez a paciência está ficando para trás? Talvez você já chegou no teu limite. A paciência, quem é essa? Não conheço. Está longe. Ou talvez o carinho, a atenção, ou mesmo o zelo pelas pessoas. Talvez o egoísmo, como a gente está, agora falando sobre egoísmo. O egoísmo tomou conta do teu coração e agora eu só penso em mim mesmo. Cansei, já fui muito apunhalado, já não me trataram como eu queria e então agora é eu. Agora eu vou pensar em mim porque afinal de contas eu mereço, não é? Como está, o seu zelo pelas pessoas e ainda mais, como está o zelo por Deus, pelo Senhor. Quando nós perdemos o caráter, partes do caráter, nós ficamos, queridos, fragmentados, sabe? Nós não somos mais inteiros, nós somos apenas pedaços, somos apenas parte de algo, somos divididos em pedaços. E então, quando nós estamos fragmentados, divididos, somos parte de alguma coisa, parte de várias pessoas, influências que nós temos. Nós então sorrimos por fora, mas por dentro estamos incompletos. Será que você já viveu isso? De estar aqui? Eu sou uma pessoa difícil de sorrir quando está tudo bem. Então às vezes é meio na cara assim que não vai tudo bem. Não sou alguém que consigo, sabe, pelo meu temperamento mesmo. Mas às vezes sim, às vezes eu preciso estar bem, eu preciso estar forte. Mas eu estou falando, sabe, aquela coisa normal que às vezes está acontecendo na vida da maioria das pessoas, que não está nada bem. Mas eu boto uma máscara, sorrio, mas por dentro incompleto. Falta, porque estamos perdendo aquilo que é importante, que é o caráter de Cristo, que é ter o fruto do Espírito. E o Espírito Santo, ele nos mostra aquilo que foi perdido. Somente o Espírito Santo pode nos mostrar o que estamos perdendo. O Espírito Santo, ele nos incomoda, ele nos chama ao arrependimento e à restauração. É somente o Espírito Santo de Deus que vai fazer você enxergar aquilo que você está perdendo, o caráter que vem sendo deturpado, somente Ele. E lá em Atos 3, 19 e 20 diz assim, Portanto, arrependam-se
e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que se envie o Cristo que já foi designado para vocês, Jesus. Queridos, aqui fala sobre arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, está falando aqui, que nós precisamos fazer uma conversão do caminho que não está correto, se assim é o seu caso, né? Para que os nossos pecados sejam cancelados. E aí eu anotei aqui porque eu lembrei, né, que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e é verdade. Mas essa palavra, ela é para nós quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, confessamos Ele diante de Deus, reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, e então os nossos pecados são cancelados, porque foi para isso que Jesus veio. Mas amém, o dia que eu me converti, os meus pecados foram lavados, Jesus me lavou com o seu sangue. Mas depois disso, eu nunca mais pequei? Sim, eu peco todos os dias. Você peca todos os dias. E o que eu preciso fazer então, queridos? Me arrepender. Confessar os meus pecados de novo e de novo. Para que eu possa dizer então, as coisas velhas, esse pecado de hoje passou. Eis que o Senhor faz algo novo na minha vida hoje. Vocês compreendem isso? Então não pense, não, estou lá vivendo, estou sendo deturpado, meu caráter já, sabe? E aí sendo amoldado por este mundo, e aí as coisas velhas já passaram. Não. Eu preciso hoje voltar, me arrepender, confessar, reparar, fazer reparos, confessar e então receber novamente o perdão dos pecados. Então, queridos, eu quero te incentivar aqui nesse tempo, como o texto diz para nós, né, que essa mulher, ela acendeu uma luz. Vamos acender a luz e pedir ao Espírito Santo que ilumine o nosso caráter e mostre o que nós perdemos, onde perdemos, ou temos deixado simplesmente de lado pelas circunstâncias. Lá no Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É o Espírito Santo que ilumina os meus pés. É o Espírito Santo, é a palavra de Deus que mostra o caminho. Então que haja luz sobre a minha vida, que haja luz sobre a tua vida, para que você possa enxergar, para que eu possa enxergar o que rota eu preciso consertar. Qual é a conversão que eu preciso? Qual é a direção errada que eu estou indo? E desde já, querido, eu peço, o Espírito Santo de Deus comece a mostrar e revelar aquilo que precisa ser resolvido, aquilo que precisa ser confrontado, aquilo que precisa de conserto, aquilo que precisa de reparo. Em nome de Jesus, acenda a luz. Não fique na escuridão. O Senhor não pode habitar em meio à escuridão, querido. Talvez as coisas não estão avançando na tua vida porque você está na escuridão, ocultando coisas, escondendo coisas. Que venha para a luz nessa noite, em nome de Jesus. Essa mulher então, ela toma uma atitude. E a primeira atitude que ela tomou ao perder, ao se dar conta, né, da perda dela, da dracma, foi acender a luz, acender a candeia. E isso fala, o acender a luz, fala de revelação, fala de discernimento, fala de clareza, fala de luz. Peça a Deus, Senhor, mostra-me onde eu perdi a minha integridade, a honestidade, a coerência, os princípios morais nas situações. Fazer o que é certo quando ninguém está olhando. Queridos, é tempo de acender a luz e que a gente possa ser, né,
quem nós somos, independente de onde estivermos. Quem é você? Quem sou eu quando ninguém está olhando? Às vezes, as nossas atitudes até podem ser coerentes, até mesmo quando a gente está sozinho, quando não tem ninguém olhando. Mas os teus pensamentos, para onde ele tem ido? Para onde ele tem te levado? E falando de coerência, falando de princípios morais, de caráter, né? O caráter de Cristo. Eu queria citar um exemplo que esses dias aconteceu. Não é com ninguém aqui, tá? Para ficar claro. Mas aconteceu uma situação. Estávamos sentados à mesa, num determinado lugar. E então ali, já a coisa acontecendo, a gente já estava comendo. E alguém chega atrasado. Alguém chega atrasado. E quem chega atrasado, chega como? Desesperado, né? Afoito e tal, porque se atrasou. E aí, já, né, vou fazer uma aspas aqui, né? Atraso. Opa, falha de caráter, tá? Vamos reparar. A gente está falando sobre reparos. Então já começa por aí, né? Sabe por que é uma falha de caráter, querido? Porque no trabalho aqui eu duvido que tenha alguém que chegue atrasado. Não é mesmo? Sabe por quê? Porque se eu chegar atrasado, vão descontar do meu salário. E se eu continuar nisso, eu vou ser mandado embora. Ou seja, aí quando é algo que eu, digamos assim, não tenho... não sou vantagem, não sou vantagem, não recebo nada em troca, então não tem problema. Então eu não tenho compromisso, não tenho comprometimento. Isso fala com caráter, uma falha de caráter. Porque se eu tenho caráter, eu chego no horário independente. Se eu ganho, simplesmente é porque se eu marquei algo, eu vou chegar. Que seja só vacilo, sabe? Realmente aconteceu algo, sei lá, e eu cheguei atrasado, mas que não seja uma rotina, sabe? Isso é uma falha de caráter. É só um exemplo que eu estou dando aqui. Mas enfim, deixa eu continuar na minha história aqui. Essa pessoa chegou atrasada, né? Atrasada, esbaforido lá e tal. E aí chegou e tal. E aí conversando, não queria esconder a situação, que eu vou contar agora, porque falou em alto, bom tom. Falou, nossa, deixa eu te falar. Falou para outra pessoa, não falou para mim. Porque se fosse para mim, eu não sei o que eu ia falar, né? E aí ele falou, deixa eu te falar. Nossa, estava atrasado, né? Vindo para cá. Aí passei no mercado, tinha que levar alguma coisa lá. Passei no mercado correndo. Aí peguei o que eu precisava, uma fila que estava. E eu não podia me atrasar mais, porque já estava atrasada. Aí corri no caixa lá, desesperada. Passei todo mundo e falei para a pessoa que estava ali, próximo do caixa já. E para o caixa, moça, me atende, por favor. Posso passar na tua frente? Estou com meu filho lá no carro. Mas sabe de uma coisa? Essa pessoa nem filho, meu bebê. Falou, meu bebê. Estou com meu bebê lá no carro. Nem tem bebê. Nem tem bebê. Para quê? Obter vantagem. Obter vantagem. Ah, que simples, né? Pois é. Obter vantagem. Uma falha de caráter. E assim, gente, é só um exemplo que eu estou citando. Ai, que coisa boba, Mary. Porque quem faz, gente, esse tipo de coisa, furar fila, pegar vez, dar jeitinhos, obter vantagens, algum lucro, simplesmente para se dar bem, falha de caráter. Essa pessoa está ignorando que Jesus não faria isso. Então, da próxima vez que você sentir vontade de furar uma fila ou qualquer outra coisa aí, que você talvez já possa ter feito, se lembre, Jesus faria isso? Acredito que não. Aliás, eu posso afirmar que não. Então essa mulher, ela traz para a luz. A gente precisa clarear essas coisas. Gente, o mundo dá jeitinho. Todo mundo dá jeitinho. Mas os crentes não podem ficar dando jeitinho. Os crentes têm que ser de verdade. Afinal de contas, nós não carregamos a luz. Nós não somos luz, nós não somos o sal dessa terra. A gente não pode perder o sabor, queridos. Porque senão, de nada vale, não é verdade? Então essa mulher, tem um detalhe aqui que eu lembrei. Ela falando, né, de acender a luz, ela acendeu a luz. Essas casas ali,
elas eram casas naquele tempo que não tinham janelas, que não tinha claridade dentro da casa como nós temos hoje. Temos janela para clarear o ambiente e até mesmo a luz de hoje, né? Mas naquele tempo não. Então, ela perdeu uma moeda, né? Literalmente uma moeda dentro de casa, escura. E como que ela ia achar? Na escuridão. Somente acendendo a luz. Então, quando ela acende aquela luz, aí a coisa começa a acontecer. Mas logo após ela acender, né, a luz, a candeia, a lamparina, ela toma outra atitude, né, que era necessária também, que era varrer a casa. E isso, varrer a casa, fala de limpeza, né? E aí, talvez para nós seja a hora de varrermos o nosso coração, tirar todo o lixo da mágoa, o lixo da mentira, o do jeitinho, o lixo do orgulho, o lixo da desobediência, o lixo do engano. É hora de varrer a casa. Não dá mais para a gente viver no meio do lixo. E todas essas coisas são lixos que nós vamos acumulando e que nos afastam de Deus. Traz escuridão para as nossas vidas. E lembra que eu falei? Aliás, não lembro se eu falei não, mas vou falar de novo. Quando nós não resolvemos as questões, queridos, nós não avançamos. Quando nós acumulamos lixo dentro do nosso coração, o nosso caráter vai sendo transformado, né, se moldando a este mundo, nós travamos. E aí eu deixo uma pergunta aqui para mim e para você. Quais são as áreas da tua vida que está travada? Que você vê não avança. Meu Deus, parece que não vai. Vai sondar o teu coração. Vai varrer o teu coração. Peça ao Espírito Santo que Ele ilumine o seu coração. Traga luz. Varra. Faça uma varredura. Fazer limpeza. E ela busca então com diligência. Ela se empenhou a encontrar a sua dracma, a sua moeda. Mas encontrar aqui não é uma busca superficial, não é uma limpeza qualquer, é uma limpeza intencional. É uma faxina. É uma faxina. Quem aqui faz faxina, ou já fez, eu espero que faça direitinho, sempre. Sabe como é? Como é fazer uma faxina, gente? É colocar as coisas para cima, é tirar tudo do lugar. É erguer cadeira, é limpar por debaixo, o tapete, né? Sujeira para debaixo do tapete. Faxina. Pôr em ordem a casa. Quando nós fazemos somente aquela limpeza por cima, sabe? Hoje eu só vou dar um lap. Às vezes falo assim, hoje eu só vou dar um lap. O lap é o quê? Só por cima. Só por cima, só no meio. Não arrasto nada, não ergo nada. E aí o que acontece? Quando só vai no lap, a sujeira vai impregnando, a sujeira vai grudando. E aí, queridos, chega um momento que é tanta sujeira por debaixo do tapete, é tanta sujeira por detrás da cama, embaixo da cama, que quando a gente vai ver, meu Deus, parece que não tem ninguém morando nessa casa, parece que essa casa não tem dono, né? É tempo de fazer uma faxina, não ficar somente fazendo lap superficial. É tempo de nos aprofundarmos. E somente o Espírito Santo pode fazer, na verdade, essa faxina. Cabe a nós reconhecer o que é essa faxina. Qual é a cadeira que eu preciso tirar do lugar? Qual é a mesa que eu preciso arrastar? Qual é o armário que eu preciso abrir e tirar tudo de dentro? Porque virou entulho e está cheirando mal. Você está disposto a buscar a sua essência, o seu caráter verdadeiro em Deus? É necessário disposição. Ela buscou com diligência, né? Com empenho. Você está disposto? Você precisa estar disposto, querido. Jesus já fez a parte dele. Jesus já morreu na cruz. Jesus já derramou o seu sangue. Agora cabe a nós.
Sabe, gente, às vezes a gente fica vivendo coisas, sofrendo, porque a gente simplesmente não faz a nossa parte. Sabe, aquelas pessoas, aquelas orações que as pessoas vêm, ai, não sei mais o que fazer. É desculpa. A gente já sabe o que fazer. É fazer faxina. Varredura no coração. Entregar para Deus. É tempo de limpeza. Essa palavra, gente, eu buscando, orando ao Senhor e Deus, o que o Senhor tem, né? O que o Senhor quer falar comigo, falar com a tua igreja nesse tempo. E em oração, gente. Eu sei que não é uma palavra gostosinha, que acalenta, né? É uma palavra de confronto, é uma palavra de conserto, né? Mas o Senhor me veio claramente, faxina, limpeza. E aí eu entendi. E então essa mulher toma essas decisões, esses passos. E depois o texto fala, inclusive nas 3 parábolas, né? Que Jesus conta ali, que depois de encontrar, depois de reaver aquilo que era importante, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho que voltou ao quê, gente? A alegria. A alegria. E então, ao encontrar a dracma, aquela mulher, ela celebra com as amigas, ela chama as pessoas e ela faz festa, porque ela encontrou aquilo que era importante para ela, o que ela tinha perdido, ela encontrou. E quando o nosso caráter, ele é restaurado, ou partes dele, né, é restaurado, porque eu creio que não é tudo, né, a gente não está totalmente errado, são coisas, em nome de Jesus, né? Quando ele é restaurado, a nossa alma, ela se alegra. Nós voltamos a sorrir. Nós sentimos paz. A esperança, ela volta. A festa. E Deus, ele não quer apenas te restaurar ou me restaurar simplesmente porque eu sou maravilhosa, porque você é maravilhoso, maravilhosa, porque Deus, ele te ama tanto e tudo tem a ver com você. Não é por isso. Sim, ele te ama. Sim, Ele quer que a gente se arrependa e volte para Ele. Sim, Ele quer nos encontrar, porque Ele nos quer perto, porque Ele nos quer ver avançando, porque Ele é Pai. Mas não tem a ver somente com você, não tem a ver somente comigo. Ele deseja, queridos, que a gente tenha um caráter de Cristo, para que a gente seja o exemplo, para que a gente seja testemunhas aqui nessa terra, para aqueles que estão perdidos. Afinal de contas, essa palavra aqui, as parábolas falam para pecadores, para pessoas que se perderam, para pessoas que estavam perdidas. O Senhor quer que você seja um exemplo, um testemunho para sua casa. Talvez tenha pessoas aqui que não têm toda a família da presença do Senhor. Você pode ser testemunho. E talvez não vai ser falando, tá? Talvez vai ser as suas ações, as suas atitudes, as suas reações, as mudanças das escolhas. O Senhor quer que você se levante, querido, nessa noite e seja um exemplo vivo no seu trabalho. Quem é você no teu trabalho? Como as pessoas te veem. E eu não estou falando que é para você ficar se preocupando com o que as pessoas pensam ao teu respeito, não. Eu estou falando para que você tenha o caráter de Cristo, para que as pessoas olhem para você e falem: uau, essa pessoa é diferente, essa pessoa tem algo, eu quero saber o que ela tem. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas de falarem para você: nossa, porque as pessoas que não conhecem a Cristo, né, então elas não sabem expressar muito bem. Eu falo: nossa, você tem uma luz, né? Você já ouviu isso? Nossa, você tem uma luz, ai, eu tenho uma paz quando eu fico perto de você. Ai, gente, isso é tão bom. Sabe, porque não tem a ver comigo, não tem a ver com você, mas reflete, sabe, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, sabe, eu estou conseguindo ficar pertinho do meu Deus, Ele está me transformando, Senhor, e é isso que a gente precisa desejar, sermos testemunhas, exemplo para as outras pessoas. Meu Deus, nós precisamos fazer a diferença neste mundo, onde o caráter, no modo geral, está totalmente corrompido. Precisamos ser cristãos com o caráter aprovado, o
caráter de Cristo. E hoje, queridos, o Espírito Santo, ele nos pergunta: qual é a dracma que você perdeu? O que de importante você esqueceu? Você está deixando para trás? Será que a fé está ficando esquecida? Será que é a verdade? Será que é a santidade? Será que é a coragem? Será que é a humildade? A paciência? A mansidão? O domínio próprio? Será que os frutos do Espírito estão sendo esquecidos? Como resgatar? E eu quero falar com você sobre isso. Como resgatar o que foi perdido? Alguns passos já falamos: trazer luz, limpeza, varrer, se arrepender, fazer consertos. Mas somente em Jesus podemos ser transformados. Então não tem fórmula, sabe? Faz assim, receita. Não tem. Mas tem algo muito mais simples que uma receita: é Jesus. Em Jesus nós somos transformados. Somente em Jesus, aquele que tem o caráter perfeito, pode nos ajudar a encontrar os tesouros, o tesouro do caráter. Somente Ele, porque Ele é a esperança. Então, querido, talvez você possa estar olhando para você, ou talvez para algum querido, e eu não estou falando para você olhar no sentido de julgar, né? Mas às vezes tem pessoas que a gente, meu Deus, né? Resgata, Senhor, o caráter. Mas de falar: Senhor, traz de volta. Mas Jesus, Ele pode. E Jesus, aquele que é manso, aquele que é humilde, aquele que é perfeito, aquele que não tem pecado, aquele que habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Jesus que deixou os céus e toda a sua glória para morrer em nosso lugar, para o perdão dos nossos pecados, né? O pecado de todo aquele que crê nele, que Ele é Jesus, o Salvador. Através da cruz de Cristo, ela traz restauração e vida eterna a todo aquele que crê que Ele é o Filho de Deus. Então é possível, tem jeito. A tua casa, a casa do teu coração tem jeito. As coisas que estão fora do lugar, no teu caráter, no meu caráter, tem jeito. E é bem simples, é Jesus. É bem simples, mas é poderoso. É poderoso. E Jesus, Ele é mais simples. Depois nós vamos colocar uma canção aqui para ouvir. E Jesus falou também muito comigo hoje sobre isso, sobre a cruz. Precisamos levar para a cruz de Jesus os nossos dilemas, as situações, aquilo que está batendo a nossa porta, para que a gente peque ou para que a gente continue no pecado. Então é tempo de deixar Jesus limpar a casa do nosso coração, deixar a luz dele iluminar o que está escondido, para que seja encontrado. Talvez você possa pensar hoje: ah, mas não tem nada. Queridos, seja sincero com você mesmo. E se você realmente, sabe, a tua visão espiritual está tão embaçada, comece a orar por isso. Espírito, som do meu coração, traz para a luz aquilo que está escondido, aquilo que, sabe, está aqui. Venha para a luz. Claro, se você desejar viver uma vida transformada. Se você não deseja, aí é uma escolha, né? Jesus, ele compreende. Jesus, ele não está arrombando, né, a sua porta, a sua vida. Quando nós encontramos Jesus, lembrei aqui, né, que na ovelha perdida, o pastor foi até a ovelha foi encontrada. Na dracma perdida também, a mulher perdeu e ela foi em busca. Na do filho pródigo, o filho precisou voltar. O filho precisou voltar para casa. E isso é interessante, né? Porque às vezes nós temos que tomar um passo. E Jesus, ele nos chama hoje
a voltar de volta ao arrependimento, a consertar o que precisa de conserto, a se reconciliar, a se aproximar, a voltar a ter intimidade com o Pai. Talvez você não esteja vivendo um pecado, sabe? Mas talvez você se afastou. Talvez a sua intimidade com Deus está pequenininha. Sua fé. E aí, consequentemente, vem a desesperança, vem o desânimo. Como que você anda, irmão? Querido, querida. Você está desanimado? Sabe? Você está se sentindo pesado? Muito provavelmente você se afastou da intimidade, da presença. E hoje essa palavra, ela traz de volta, volta, me encontra, porque eu quero te achar. O Senhor deseja nos achar, não importa como você esteja, não importa até onde você foi. É tempo de restauração, é tempo de se arrepender e se voltar para Jesus. Quando nós encontramos Jesus, Ele nos mostra, Ele revela os fragmentos do caráter que nós perdemos, e Ele faz nova todas as coisas. Apocalipse diz isso. O Senhor faz nova todas as coisas. Então, querido, não importa, em nome de Jesus, todo o peso, sabe, toda condenação, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus agora, que o Senhor faça nova todas as coisas. Mas se lembre, foi falado já aqui, não é uma oração zona do pastorzão, sabe? Não. É você, é o Senhor. Sim, é importante, às vezes você receber uma palavra, o Senhor nos fortalece quando isso acontece, quando alguém ora por nós. Mas não viva, não dependa de oração dos outros. O outro não vai te levar para o céu, querido. A oração do pastor, da missionária, dos intercessores não vai te levar para o céu, não vai restaurar a sua vida. Quem vai restaurar a sua vida é o sangue de Jesus, é o arrependimento que você e eu precisamos fazer, são os consertos que nós precisamos fazer hoje diante de Deus. Jesus, Ele quer nos ajudar a reencontrar o que foi perdido, o que deixamos, o que esquecemos, e fazer de nós pessoas, fazer de você, querido, alguém restaurado, forte e cheio da luz de Cristo, que vem do Espírito Santo. Sabe aquelas pessoas que nós olhamos assim e falamos: uau, aquela pessoa carrega algo, uau, aquela pessoa tem uma unção. Sabe, que você passe a não ficar olhando para isso, mas que você seja essa pessoa, que você carregue, sabe, essa unção, esse poder, porque você está na luz, porque você está em Cristo. Porque o Filho do Homem, Ele veio para buscar o que se havia perdido. Jesus, Ele veio buscar o que se havia perdido. E eu quero agora te encorajar a baixar tua cabeça e a refletir sobre isso. Que Jesus, Ele veio para buscar, para salvar a minha vida, a tua vida. Queridos, que consertos precisam ser feitos? O que você precisa confessar a Jesus? Deixa o Senhor, o Espírito Santo, fazer uma varredura, uma limpeza no seu coração, no seu caráter. Que o seu caráter seja um caráter aprovado diante de Deus. Que não mais você fique na escuridão, vivendo com partes eu sou de Jesus, essa parte é tua, Senhor, essa parte deixa comigo. Mas que você seja inteiro. Que o Senhor, Ele te traga agora revelação do amor dEle sobre a tua vida. Que você não precisa ficar carregando pesos, fardos. Que você não precisa se amoldar a este mundo. Que você precisa se amoldar ao caráter de Cristo, que traz vida, que traz redenção, que traz verdade. Pare de viver na mentira. Para de viver escondendo, traga para a luz. Não importa o que é, não importa, traga para a luz. Se tem coisas, eu vou voltar a repetir, na tua vida que está travado, que não anda, vai fazer consertos. Espírito Santo de Deus revela aqui.
Mostra, Senhor, para que as pessoas aqui, os queridos que estão aqui, avancem, meu Deus, em nome de Jesus. Eu vou pedir para que o pessoal da comunicação libere aquela canção que eu pedi e que fala de cruz. E eu queria que você continuasse assim, em oração, sabe? Eu não quero que você cante esse louvor nesse momento, nesse primeiro momento, que você não distraia cantando, mas que você agora ouça aqui essas palavras que eu vou falar com você, que é sobre a música. E foi o que Jesus falou comigo, foi o que o Espírito Santo falou comigo hoje, enquanto eu ouvia. Eu estava lá embaixo hoje, a gente estava comendo de manhã, e essa canção veio à minha mente, e eu fui ouvir ela, e o Senhor falou muito ao meu coração. Fala da cruz de Jesus. Jesus, Ele pagou o preço. Jesus, Ele se entregou e foi por amor. Jesus, queridos, Ele sofreu o que era pra gente sofrer. Jesus, Ele derramou sangue, foi por amor. A cruz tem grande valor. Vamos valorizar o que a cruz, o que Jesus fez por nós. Que a gente não pense na cruz simplesmente como a cruz de Jesus. Jesus morreu na cruz, mas que o Senhor revele agora para você o valor da cruz, o quanto você tem valor para Deus. Que a cruz não seja em vão na tua vida. Ela não é em vão, mas que ela não seja em vão na tua vida. Em nome de Jesus. Ele enfrentou a morte por amor, para te resgatar de onde você está, para te tirar do pecado, para te dar o caráter que vem dele, aprovado, santo, separado, ungido. Alguém que fala a verdade, que não está em mentira, em nome de Jesus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele venceu a morte, Ele venceu, Ele carregou sobre os ombros dele o meu pecado e o teu pecado. Queridos, essa letra dessa canção fala, e a Bíblia fala sobre isso, que Jesus, quando Ele carregou aquela cruz, quando Ele estava na cruz, Ele foi separado do Pai. O Pai o abandonou. Sabe por quê? Porque Ele estava carregando o meu pecado e o teu pecado. Porque Deus, Ele não pode habitar onde tem pecado. E então Ele abandona o seu Filho por amor a mim, por amor a você. Ele ama você, Ele deseja você, Ele te quer hoje. Então se entrega, pare de viver com seu coração duro e sabe, rígido, orgulhoso, achando que você já sabe, achando que você já viveu todas as experiências. Você não viveu todas as experiências, porque existe um Deus soberano que tem mais para liberar sobre a tua vida, sobre a minha vida. Não se contente com o que você viveu até hoje, querido. Talvez você é cristão e você precisa fazer reparos, consertos. Talvez você precisa hoje se arrepender, se humilhar e voltar. Peça ao Espírito Santo: alinha o meu caráter a ti, Jesus. Talvez hoje você está ouvindo pela primeira vez sobre tudo isso, sobre fazer consertos, reparos, sobre limpeza, sobre coração sujo. Talvez foi a primeira vez que você ouviu falar realmente de Jesus, que Jesus tem um caráter aprovado, que Ele é o nosso maior exemplo. Que você hoje se renda a esse Jesus, que você hoje desista de lutar com as suas próprias forças, porque você não é forte o suficiente para resistir tudo que esse mundo te oferece. Aquele que não está em Jesus está cansado, está exausto. Aquele que está distante, que se afastou, que se perdeu de Jesus também está cansado, está exausto. Então volte hoje para a cruz, em nome de Jesus. Igreja, é tempo da gente se levantar. Se posiciona, filho de Deus. Venha para Jesus. Não dá mais tempo da gente brincar que é crente, da gente ir para a igreja como se a gente estivesse fazendo uma visita. Você não está aqui para fazer visita. Eu não venho aqui para fazer visita. Eu venho aqui para servir ao meu Deus, para celebrar a Jesus que me deu todas as coisas, querido. Que o Senhor Jesus hoje te levante, te levante, te levante, seja renovado nessa noite. Que a sua mente seja renovada, que o seu caráter